Bom, meus amigos, começamos a terceira aula do curso de memorização dos Salmos e nesta aula trataremos de um tema que foi comentado por muitos santos e doutores da Igreja, que é o da confiança em Deus no perigo, e esta confiança implica não uma cegueira absoluta. Confiar, já dizia Santo Tomás de Aquino, é esperar com uma espécie de certeza amorosa no outro. Isto é a confiança, é uma espécie de certeza íntima, é uma espécie de convicção inabalável. O amor confia, sempre que amamos verdadeiramente alguém, e aqui o nome amor, que é tão gasto, que é tão usado na contemporaneidade, seja nas novelas de TV, nos livros mal escritos, ele não tem nada a ver com esta coisa langorosa, molenga. Ele é, vamos dizer assim, o ato livre da vontade na escolha efetiva do bem do outro. Isto é amor. Amamos alguém quando, por nossa livre escolha, escolhemos o melhor para ele, muitas vezes sacrificando-nos. Então, o Salmo trata da confiança em Deus no perigo. Esta confiança em Deus, como vocês vão ver daqui a pouco, no primeiro versículo, ela, vamos dizer assim, comporta a fuga. Fugir pode parecer, muitas vezes, um ato de mera covardia, mas, se olharmos do ponto de vista espiritual, não é assim. Muitas vezes, nós somos compelidos a fugir de perseguidores políticos. Então, fugir às vezes é uma necessidade política. Fugir no plano ainda mais propriamente espiritual é uma necessidade interior, porque a primeira coisa de que precisamos fugir é das nossas próprias debilidades. Aquilo que a teologia cristã chamou ao longo dos séculos de pecado. O pecado é uma espécie de tropeço. Nenhum de nós, quando Cristo diz a alguns algozes que queriam apedrejar a mulher adúltera, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra, estava falando algo ao âmago de cada um de nós. Não há quem não tenha culpas nesta vida, não há quem não tenha falhas. Nós somos falíveis, nós não somos perfeitíssimos, muitas vezes sequer somos capazes de levar a fundo uma boa deliberação tomada com relação a qualquer coisa. Então, fugir no caso do pecado é vencer. Já dizia São Francisco de Sales, um dos maiores escritores, um dos maiores escritores da história da Igreja, um dos maiores pedagogos de todos os tempos, no seu livro Filoteia, ele afirma, entre outras coisas, isso: fugir no caso do pecado, que é esse tropeço, é vencer. Então, o primeiro versículo, eu vou ler aqui pausadamente, depois vocês vão fazer o exercício de memorização, o Salmo, e vou apontando passo a passo depois o sentido místico e o sentido alegórico do texto da Sagrada Escritura, e no caso aqui de que se trata, inclusive, o sentido histórico. Então, Salmo de Deus é a confiança em Deus. Salmo número 3 é a confiança em Deus no perigo. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, por que são tão numerosos os que me perseguem? Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem à minha alma, não há salvação para ele no seu Deus. Tu, porém, Senhor, és o meu protetor, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me do seu santo monte. Adormeci e estive sepultado no sono. Levantei-me porque o Senhor me amparou. Não temerei esse povo inumerável que me cerca. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, porque tu tens feito todos os que me perseguem, tens ferido todos os que me perseguem sem causa. Quebraste os dentes dos pecadores, do Senhor nos vem a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então, no versículo 1, que é literalmente a descrição histórica, Salmo de Davi, quando fugia diante de Absalão, seu filho, conta-nos a Bíblia que Absalão perseguiu
ao seu pai, Davi, por razões, é o que dá a entender o texto da Sagrada Escritura, políticas, com o intuito de matá-lo. Esta passagem, que aponta primeiramente para um tópico histórico, diz Santo Tomás de Aquino no seu comentário que ela tem um tríplice viés. O próprio fato histórico, ou seja, o sentido histórico é o primeiro deles. Aliás, como vocês terão oportunidade de ver ao longo do curso, há diferentes claves hermenêuticas para a interpretação da Sagrada Escritura. E a primeira delas, segundo aquele que é chamado de doutor comum da Igreja, é o sentido literal. Depois de uma literalidade é que se parte para os outros sentidos, o alegórico, o anagógico, o místico, né? E, enfim, todas as formas possíveis e aceitáveis de interpretar o texto da Sagrada Escritura segundo homens cuja opinião foi abalizada e ratificada pelo magistério da Igreja. Então, Santo Tomás, neste comentário, ele aponta o seguinte: o sentido alegórico desta passagem é esta perseguição do filho ao pai, que significa uma espécie de traição àquele que é maior, ou seja, um filho no sentido bíblico, não é apenas o que é gerado segundo a carne, mas é o filho, sobretudo espiritual, aquele que bebeu da fonte dos ensinamentos do pai. O pai significa, no sentido bíblico, não só a experiência de vida, a sabedoria e sabor são palavras cujo sentido etimológico é o mesmo, mas também o protetor. E não há traição maior neste mundo do que trair ao próprio protetor. Não há traição maior neste mundo do que uma pessoa voltar-se contra o seu benfeitor. Então, comenta Santo Tomás que esta traição de Absalão ao seu pai Davi é prefigurada na traição de Judas a Cristo. Judas tinha a Cristo, foi um dos apóstolos, tinha a Cristo como pai, e aqui pai no sentido mais pleno espiritual, e, no entanto, foi capaz de vendê-lo por 30 moedas. Ou seja, a corrupção humana, quando o homem realmente aposta, joga todas as suas fichas naquilo que ele próprio tem de pior em si mesmo, ele acaba decaindo, ele acaba não reconhecendo, né, por justiça aquilo que ele deve a quem lhe fez um benefício. Então, a traição de Judas, que é prefigurada neste Salmo número 3, segundo Santo Tomás, é o ato mais nefasto que pode haver, é o ato mais terrível que pode haver em sentido moral, que é voltar-se contra aquele que fez todo o bem. Isto é uma situação arquetípica. No caso de Judas, muito mais do que a cupidez pelo dinheiro, foi a traição, a negação espiritual a Cristo, e mais, uma negação que foi manifestada, vocês que já leram a Sagrada Escritura sabem muito bem, com o famoso beijo de Judas, que é o beijo do traidor. Judas, ao beijar Cristo, estava indicando àqueles que o iam prender quem era a pessoa a ser presa. Mas, se vocês se recordam bem, o texto da Sagrada Escritura diz que Cristo, que era Deus e, portanto, tinha a presciência dos fatos futuros, já sabia que Judas ia traí-lo. Ainda assim, naquele momento, antes de Judas cometer o ato criminoso, ainda lhe dá a oportunidade. Cristo chama-o amigo, né? Ou seja, uma amizade, não como uma amizade humana. A amizade humana é a troca objetiva de bens reais. Os amigos trocam bens entre si. E quanto mais excelentes são esses bens, maior e mais firme é a amizade, mais nobre é a amizade. Isso significa que ela não se dobrará a interesses menores. Por exemplo, uma coisa é a amizade
entre dois grandes homens de nobreza espiritual. Outra coisa é a amizade que há entre um Fernandinho Beiramar e seus comandados na ação de vender drogas ou assassinar alguém. Esta última, da amizade, só tem a casca exterior, porque, em verdade, se trata de um compadrio no crime. Né? Amizade não é ato entre comparsas. Ocorre o seguinte, quando Cristo chama a Judas amigo, mesmo às vésperas de ser traído, na verdade está apontando para o fato de que a amizade de Deus por nós não é uma troca, é um dom. Deus, quando é amigo, quando ama, dá. Nós, quando amamos, trocamos. E o que Deus dá ao amar é a sua própria excelência, porque, como diz o próprio texto da Sagrada Escritura, vou dizer em latim, vocês sabem muito bem, Deus caritas est, ou seja, Deus é amor, Deus é caridade,